Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que vocês estejam nos ouvindo, sejam muito bem-vindos ao VimoCast. E hoje, como sempre, com a minha queridíssima Su, para finalizar a nossa segunda temporada VimoCast em São Paulo, temos uma convidada mega especial que veio dos bastidores ali do congresso que a gente já queria ter conosco há bastante tempo. E aí, no momento de uma conversa, opa, vamos marcar? Vamos. Tem horário? Opa, conseguimos? Fechou. E é isso. É uma mineira muito querida, sensacional, grande parceira dentro dos cuidados paliativos aqui no Brasil. E é uma honra tê-la com a gente, né? E com quem que a gente está hoje, Su? Nós estamos hoje com a Sara Nanda, médica paliativista, líder nacional dos cuidados paliativos na Oncoclínica. Seja muito bem-vinda, querida. Bem-vinda, Sara. Obrigada, gente. Eu falo assim, eu não queria contar, mas eu me convidei, tá, gente? Quando eu vi... Olha! É verdade. Não, porque eu tenho provas aqui que seu nome está na lista há bastante tempo. Exatamente. Então foi algo mútuo. Mas é isso, mas em Brasília e BH, como que a gente vai conseguir juntar e ter o momento Mas e eu apareceu? confesso que no momento que eu me convidei, eu não esperava que fosse... Então bora, amanhã, 8 da manhã. Encontrei e tal. Falei, ai, que dia que eu vou lá no videocast de vocês? Aí eles olharam pra mim e tal. Uai foi a minha... Uai é a minha mineirice. Vamos, amanhã? 8 horas, oi? Pera. Uai, bora marcar não esse vou trem me logo, preparar pô. nada. Então tá, então vamos. bom. Mas muito bom. Fiquei muito feliz com o convite, né? Gosto muito, sou fã de vocês dois. E é uma honra pra mim estar aqui com vocês. Ai, querida. Que maravilha. Sara. A gente acredita tanto nos encontros, né, cara? Uhum. Tanto nos encontros com pessoas tão especiais. Muito bom, muito bom. Nós somos muito sua fã também, acompanhamos muito seu trabalho. É muito bom a gente estar aqui hoje. Que bom. E aí, Sara, a gente tem uma lógica aqui para nós, dentro do Vimocast, que é uma lógica muito paliativista, que a gente começa pela biografia. Então, muito além, né? Você estava falando da parte formal, né, da sua história, mas assim, a gente queria saber quem que é a Sara Nanda, essa mineira do sotaque gostoso que a gente gosta de ouvir. Que coisa boa. Nossa, pergunta profunda, né? Vamos lá. Então, eu estou, né, Sara Nanda. Eu sou mãe de 2 meninas lindas. Sou casada. Sou filha, sou irmã. Sou mãe de pets também, alguns pets. E sou médica paliativista, muito apaixonada. Falo que sou médica paliativista raiz, porque desde a minha formação base eu tive o privilégio de escolher o cuidado paliativo, enveredar e ficar. E eu falo o privilégio de trabalhar 100% desde a minha formação com os cuidados paliativos. É claro que teve toda uma trajetória para eu conseguir isso, mas para mim é um privilégio, né? A gente trabalhar com o que a gente ama, né? E também, assim, da minha biografia, eu sou mineira, com muito orgulho, amo um cafezinho, um queijinho, e tenho ascendências... do lado da minha mãe espanholas, do lado do meu pai indianas. Então eu sou hindu também. E aí tem toda essa parte de espiritualidade que durante minha trajetória profissional, né, sempre me influenciou muito. Então eu já fiz curso de capelania também. E é isso. E hoje eu trabalho com cuidado paliativo principalmente, né, ambulatorial, oncológico. E já trabalhei em diversos cenários do cuidado paliativo domiciliar, hospitalar. Aí eu posso contar um pouquinho dessa trajetória, mas hoje estou focada muito nessa parte da oncologia, do cuidado paliativo oncológico. E hoje eu estou no assistencial, né? Eu falo que eu nunca vou largar, gosto muito do atendimento ao paciente, atendo pacientes, mas também estou na gestão
que foi algo que eu não tive muita opção, mas no início eu ficava resistente, depois eu falei, não tem jeito, é isso mesmo, e hoje eu gosto da gestão, e também como professora, amo dar aula, nunca, desde o comecinho, assim, sempre dei, sempre vou continuar dando, então eu falo que, assim, o cuidado paliativo me proporciona eu conseguir fazer todas essas áreas, isso é muito gostoso, né, então, atender paciente, fazer gestão, dar aula, e tudo em algo que a gente ama, que a gente tem paixão, então é muito bom. Então, atualmente, é esse momento aí que eu estou, né, que a gente fala. Mas aí posso contar mais algum detalhe que vocês queiram saber. Nossa, e ser toda essa essência, né? Me trouxe muita curiosidade dessa tua questão com a espiritualidade. Temporalmente na sua vida, isso veio junto, antes, depois da formação de cuidado paliativo? A gente conversa muito sobre isso com a gente e outros convidados, o quanto que, assim, de certa forma, a gente é uma pessoa antes e outra depois que o cuidado paliativo atravessa, assim, a nossa vida, né? Como que foi isso? Esse seu encontro com o cuidado paliativo e, assim, a espiritualidade. Você tem formação de capelã, né? Então, isso é bem significativo para você. Sim. Então, do encontro com o cuidado paliativo, vou contar brevemente, tentar, porque como a boa mineira eu gosto de contar um caso em detalhes. Fica tranquilo que o cafezinho já tá Se feito. joga. Joga. Vamos ver, Jéssica, consegue um queijinho pra gente também, pra facilitar, que aí tá perfeito. Ai, gente, mas assim, eu formei, né, no FMG lá em Belo Horizonte, e eu gostava muito do paciente oncológico e do paciente idoso. Então, assim, durante a minha formação, na verdade, também eu gostava dos extremos, gostava muito de pediatria também. Quase que eu fiz pediatria, mas aí quando eu vi que eu gostava muito desses pacientes mais graves, e na pediatria eu tinha um pouco mais de dificuldade de lidar com crianças, né? E aí eu falei, não, vou para esse lado. E aí eu fiz clínica médica primeiro, e eu escolhi fazer no hospital oncológico. E aí, exatamente para ver, né, como é que era. E durante a minha residência de clínica médica, assim, na minha formação base, não vou entregar a minha idade, mas não tinha nada de cuidado paliativo, zero. E aí, durante a minha residência de clínica, eu comecei a ver muito paciente oncológico e aquilo foi me incomodando muito, aquela questão, agora, né, é isso, não tem muito o que fazer. Eu falei, como assim, gente? E eu era aquela, assim, estranha no ninho, que gostava de pegar os pacientes que nenhum dos meus colegas residentes queriam. Que era aquele paciente, né, que falava, não, esse aí não tem mais proposta, não sei o quê. Eu falei, não, mas peraí e tal. Então eu gostava, aquelas famílias mais difíceis e tudo, e eles falavam, gente, mas que estranho, né, a Sara gosta. E aí isso foi me despertando essa curiosidade. E ao longo da residência de clínica, eu fui buscando mais informação. E aí sobre cuidados paliativos. Mas assim, nem sabia o nome, pra te falar a verdade. Isso, sabe? Era uma coisa assim, que era algo que, assim, eu fui buscando, que eu falei, não, gente... Instrumentos, assim, descolados dentro de algo sistemático. E, Sara, a gente tá falando mais ou menos de que ano, assim? Não, mas eu não queria entrar tá tudo bem. Tá, mas isso foi... minha residência, eu terminei em 2015, então 2014. Jovial. Mas por que eu tô falando isso? Porque essa informação, e até pra nossa audiência que tá ouvindo, a gente tá falando com pessoas que estão em todo local do Brasil. Então, no congresso, várias pessoas do interior vêm falar com a gente. E até o Vinícius estava comentando, né? O congresso tem isso, que é o momento que você sente impertencimento. Essa sensação que você tinha na residência de, nossa, mas essa é uma pessoa estranha, né? Assim, aqui no congresso a gente, poxa, eu estou entre os pares. Mas por que eu tô falando isso? Porque essa sua fala é muito comum para as pessoas que a gente conversa. Que foi a minha realidade também em relação, poxa, fiz faculdade, fiz residência e, tipo assim, nunca tinha ouvido falar sobre cuidados paliativos. E aí você começa a ver que tem uma área ali que, poxa, isso não é bem geriatria, isso não é oncologia. Qual que é o nome disso? E eu acho que é esse momento, né? Exatamente. E aí, como que foi essa descoberta? Pois é. Aí eu tava, e aí eu comecei a pesquisar para fazer o R2, todo mundo já querendo fazer a prova do R2, né, da segunda especialidade. Ai, meu Deus, eu faço geriatria, eu faço onco, que eu ainda não sabia, né? E aí veio
um preceptor falou, Sara, isso que você gosta tem um nome, procura saber, chama cuidado paliativo. Tá, eu acho que você vai dar... Eu falei, olha, interessante. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu vi que tinha um nome, aí eu falei, gente, que coisa interessante. E aí, foi muito assim, aí foi tudo assim, eu tava... Na época, planejando fazer assim, quer saber? Eu não vou fazer, porque eu fiz tudo direitinho, aquela coisa bem, né? Que é normal entre nós médicos, né? Fazer, sai da escola, vai direto à faculdade, sai da faculdade, vai direto pra residência. Eu falei, não, quer saber? Eu vou parar um ano, vou fazer um ano sabático, vou viajar, vou pensar. Eu tava com essa ideia, e aí eu comecei a pesquisar sobre essa área. E aí, uma outra preceptora minha falou assim, Sara, você tá querendo, né, saber mais sobre isso? Pesquisa, pesquisa lá fora, porque isso lá fora é muito mais difundido e tudo. E aí eu comecei a pesquisar, e eu tinha, na época, minha irmã mais nova foi fazer intercâmbio, mas aí gostou muito, voltou, fez college. Então ela tava fazendo college lá na época. Olha. E aí eu falei, eu tenho que visitar a Hannah. Eu falei, não, eu vou pesquisar se tem alguma coisa disso lá. Ela morava nos Estados Unidos, né? E aí, nas minhas pesquisas, eu encontrei algumas coisas e assim, aí é brasileiro, cara de pau mesmo, né? Porque aí eu falei, gente, já assim, eu vou visitar, já que eu estou indo, vou tentar fazer alguma coisa nessa área. E aí eu vi que bem na época que eu ia acabar a residência de clínica, ia ter um curso em Harvard, que eu achava que era inacessível, mas não era, que era de cuidado paliativo para clínicos, né? Tipo assim, para médicos hospitalistas, tal. Eu falei, opa. Não só de comunicação. Não, era de cuidado paliativo. Era um curso, tipo, de uma semana, assim. Eu falei, olha, que interessante. E aí, essa preceptora minha já tinha feito outros cursos semelhantes. Falou, não, faz, é muito legal. E aí, eu mandei, porque eu tinha na faculdade já feito o estágio em Chicago. Aí eu mandei para pessoas que eu conhecia lá da época, perguntando sobre o serviço, e eles me direcionaram para mandar e-mail, manda pro coordenador do programa aqui da universidade, tudo. E aí eu mandei e-mail, né? Sou clínica médica, não sei o que, aquela coisa bem assim, quero fazer. E aí mandei também para um outro que era um geriatra, que essa minha presbítera conhecia, e que trabalhava num hospice. Na época eu nem sabia que era hospice, gente. Gente, só sei que eu tive as 3 respostas positivas. E aí eu falei, o quê? Vou aceitar as 3, olha. Claro, Não tem como. Não Você já tava nesse cobrando. ano sabático. Eu falei, não, eu tava ainda na clínica. Isso era, tipo assim, início do ano. Eu tava decidindo o que eu ia fazer, eu tava nessa dúvida. E aí eu mandei, assim, despretensiosamente. E aí eles falaram, não, pode vir. Eu falei, ok, então tô indo. Fui, gente. Aí eu fiquei um tempo maior lá, né? Aí eu visitei minha irmã, fiz o curso de Harvard, que foi o que me deu a base. Aí eu fiquei alucinada. Porque aí eu conheci Janet Abram, conheci aquele pessoal de Harvard que assim, né? Você fica, nossa. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu tive a epifania. Falei, não, é isso. Eu encontrei minha especialidade. E eu fiquei encantada. Aí depois eu fiquei fazendo estágio no Hospital de Chicago. Então foi legal, porque eu fiz o curso, que eu peguei mais a teoria. Depois eu fiquei na prática no hospital e tinha ambulatório lá também, muito bacana. E depois eu fiquei no hospice, em Denver. Isso, legal. Que eletivo. E eu fui sozinha, foi uma viagem maravilhosa, assim, gente. Legal. E aí eu saí de lá alucinada. E aí minha irmã tentando convencer, tá vendo? Isso aqui já tá aqui consolidado, você fica aqui comigo. Falei, não, lá no Brasil eu preciso, eu preciso. Porque eu me lembrava dos meus pacientes, na hora que eu tava lá, gente, eu não esqueço uma aula de obstrução intestinal maligna da Janet. Assim, me marcou profundamente. Protocolo de Grenoble. Eu fiquei, sim, lembrando de todos os meus pacientes que eu atendia. E nesse hospital que eu trabalhava, ele era público-privado. E tinha muito paciente do SUS que chegava com obstrução intestinal maligna e o pessoal, assim. Não é possível, deve ter algo a fazer. Que não, né, para os inoperáveis, deve... E aí, quando eu aprendi o protocolo de Grenoble, tal, manejo clínico, eu falei, gente, os pacientes estão lá passando aperto, né? Meu Deus. E aí eu voltei muito animada e decidida. Vou fazer cuidado paliativo. E aí foi muito, assim, engraçada. Agora eu acho graça, né? Mas na época foi difícil. Por quê?
Aí eu voltei, trabalhei no pronto-socorro desse hospital que eu já tava, e aí eu fui já aplicando as coisas que eu tinha aprendido, assim, legal. maravilhada. E eu tava com muita certeza. E aí, os meus preceptores, que eu admirava e tudo, eu falava, e aí, Sara, você vai fazer prova agora, esse ano? Eu falei, vou e tal. Ah, você vai fazer oncologia e tal? Eu, não. Vou fazer cuidados paliativos. Aí eles, como assim? Você vai fazer um negócio que nem existe aqui? Que lá em Minas não era muito. Mas, não, Sara, você é boa aluna. Faz. Aí eles, assim, muitos querendo, não, mas não, faz isso depois. Faz onco pra mim, não faz geriatria. E aí, só que eu tava muito, assim, com aquela decisão, assim, não, é isso. E aí, eu lembro que na época eu fiz prova pra geriatria, pra oncologia, pra treinar, porque eu fui pesquisar onde que tinha residência. Aí eu descobri que tinha a Sotamig em Minas, que era em Minas, e eu não sabia. Aí que eu fui descobrindo a minha turminha. E aí eu fui, na época, só tinha pouquíssimas residências no Brasil. Sim. Então tinha em São Paulo e tinha no Sul, Florianópolis. E aí eu falei, não, eu vou focar nessas, eu vou fazer prova e tudo. Tinha também no Nordeste. Brasília também já tinha também. Mas eu não fiquei sabendo na época, nas minhas pesquisas. Aí, pessoal, de Brasília era muito movimento. Espalhado, não tinha uma centralização. É verdade. E aí eu falei, nossa, eu vou focar. Aí eu lembro que eu fiz prova, aí eu passei na oncologia e na geriatria, mas eu não queria mesmo. Então, e aí o pessoal do hospital que eu falei ficou revoltado, porque eu neguei a vaga, entendeu? E eu falei, gente, não é, eu fiz só pra testar a prova, porque eu quero fazer. Não, Sara, mas você passou aqui, vem pra cá, depois você faz isso aí, tipo assim, isso aí. Falei, não, eu tava muito focada. E aí eu passei em Florianópolis, eu tinha feito a matrícula lá, tudo. Aí eu passei na USP, e aí o que pesou, eu já tava, assim, namorando na época um mineiro e tudo. E aí eu, assim, conversei muito e aí decidi vir pra São Paulo, porque estamos aqui, né? E aí foi maravilhoso. Aí eu fiz a residência, né, de medicina paliativa com a turma toda, né, do Ricardo, do Douglas, todo mundo, o pessoal do ICESP maravilhoso. Aí eu conheci Daniel Fortes. Aí eu tive contato com as maiores referências de cuidado paliativo. Aí você chegou na sua turminha aqui no Brasil. A turminha no Brasil. E aí eu continuei em contato com a turminha lá que eu tinha lá de BH, que tinha um pessoal já da Sotamig, que a Sotamig é bem antiga também. É verdade. E aí eu falei, gente, como é que eu não tinha achado vocês antes, né? Então, aí eu me senti, assim, em casa. E aí, eu continuei muito apaixonada com cuidado paliativo. Fiz toda a residência. E aí, quando eu terminei a residência, eu falei, agora eu vou trabalhar com cuidado paliativo. Então, eu também foquei nisso. Eu conversei aí com os grandes mestres aí também, assim, antes de... Porque aí eu fiquei nessa, assim, eu fico em São Paulo, eu volto pra Minas, né? Só que, assim, Minas realmente tinha uma carência maior, né? Aqui tava tudo muito mais pronto, sabe? E aí eu lembro direitinho que eu até falei com o meu namorado na época, que é meu atual marido. Eu falei, olha, eu quero trabalhar com cuidado paliativo. Eu fiz tudo isso, eu quero trabalhar com cuidado paliativo. Ele, não, mas volta para Belo Horizonte, não sei o que você quer, vamos ficar. Aí eu falei, tá bom, mas se em 3 meses eu não conseguir trabalhar com cuidado paliativo, você vai voltar para São Paulo comigo. Aí ele, combinado. Aí aí eu falei, nossa, vamos ver. E lá em Belo Horizonte, realmente, assim, o pessoal ainda tava mais, assim... Eu acabei recebendo algumas propostas de, fica na clínica médica, aí você vai fazendo. Aí eu falava, não. Então eu tive que ser muito firme, porque eu via que as pessoas que faziam isso acabavam não ficando, né, assim, especificamente no cuidado paliativo. E você já entendia o seu lugar dentro do cuidado paliativo. Eu falei, não, eu quero realmente fazer cuidado paliativo. E você já tinha bebido da fonte lá fora, de um local que já estava avançado em Rávea. O negócio funcionava, entendeu? Eu falei, não, vai dar certo. E aí foi muito, muito engraçado, porque aqui em São Paulo as coisas eram todas mais rápidas. Então, quando eu terminei minha residência, foi muito legal, que tava no boom do cuidado paliativo, eu recebi várias propostas legais. E eu fiquei assim, nossa, e era proposta assim, ó, tal, pra você começar e tal. E aí, quando eu fui pra Belo Horizonte, era assim, vamos marcar uma reunião, conte pra gente o que é o cuidado paliativo. O pessoal... E aí eu ficava assim, ai meu Deus, tá, então... E aí eu lembro direitinho que um dos hospitais que... Um oncologista muito, né, que já tava com essa cabeça, assim, queria começar o serviço, tinha me chamado, era um hospital muito tradicional, era corpo clínico fechado, assim, o conselho, todo mundo, né, mais, assim, bem mais conservador. E aí eu tive, gente, oncológico, mas geral também, era hospital geral e oncológico.
E aí eu tive que passar, gente, mais ou menos, se não me engano, acho que foi umas 20 reuniões. Não tô brincando, com a diretoria. Você acredita? E assim, eles queriam contratar, mas mineiro é desconfiado. Mineiro é desconfiado. E aí eu já tava tava sendo construído, não tinha algo pronto pra você tinha entrar. nada, tinha zero, não tinha zero. E eu não conhecia as pessoas desse hospital. Não era o hospital que eu tinha feito, minha formação não era da onde eu fiz a minha formação universitária, do HC. No HC tinha algumas pessoas já, que eu até fui lá, Fabiana, tava lá. Era novo também para aquelas pessoas, né? Mas nesse hospital, era um hospital público-privado também, era uma fundação. Eles não me conheciam, então ficava nessa conversa assim. Aí voltava, aí falava, tá bom, a gente vai ver. E aí eu falei, não. E chegando nos 3 meses. Exatamente, aí tava quase chegando os 3 meses, eu já tava falando com o meu marido, nós vamos voltar para São Paulo, já prepara as suas malas, não sei o quê. E aí, assim, na véspera quase de voltar, eles me chamaram e falaram, não, e esse colega oncologista pressionou o pessoal. Porque assim, lá do hospital, o financeiro que ficava assim, não quer, não vamos. E foi muito legal, porque com 3 meses de serviço que a gente, assim, que eu montei aí foi muito bacana, porque toda a minha conversa que eu tive com os grandes mestres aqui de São Paulo me deu toda a base, porque, gente, eu era uma jovem recém-saída da residência, com a responsabilidade de abrir um serviço, de montar um serviço de verdade. E assim, é lógico que eu tremi. Óbvio, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta e tudo? Mas eu falei, mas aí eu me lembrei tudo. Eu tinha conversado com o Daniel, com o Ricardo, com o Douglas, com Milena, com várias pessoas, Maria, várias pessoas que hoje, né? E tinham pedido dicas, né? De como que era o começo, porque eu sabia que em Belo Horizonte eu ia ter que, às vezes, desbravar mesmo e começar. Então, eu já fui focada. Olha, a gente precisa de uma equipe. Eu tenho que ter pelo menos uma enfermeira psicóloga. E eles, não precisa. Então, eu fui muito firme nessas questões. E com 3 meses de serviço, a gente ganhou um prêmio uma acreditação que era NIHON na época. E aí, o financeiro teve que... Opa! Sabe, porque ele tava assim, não, isso não vai ficar. E aí, com esses 3 meses, a gente ganhou, assim, todos o mérito das acreditações, porque as acreditações, elas enxergam a gente, né, o trabalho. Elas enxergam o impacto e o resultado que a gente traz, né? Não para além do trabalho, né? E essa acreditação, só um ponto, essa acreditação era do serviço, mas muito do hospital, era do hospital, mas muito impactado pelo trabalho que vocês tinham promovido. Exatamente. E aí foi muito bacana, aí a gente conseguiu, aí eu montei a primeira residência de cuidado paliativo de Minas, junto com o pessoal do Isoleta também, de começando no mesmo ano, a gente conversou, vamos fazer. E aí a gente fez, então assim, aí foi muito bacana, aí a gente foi estruturando o serviço, e no final desse mesmo ano, a Oncoclínicas, que hoje eu trabalho, me chamou para começar a parte ambulatorial lá. Que legal. Aí foi. Cara, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que chama Tome Nota. Então, eu queria falar para vocês, tomem nota. É muito interessante porque você teve a oportunidade de visitar presencialmente em Harvard, fazer a residência aqui em São Paulo, onde já se tinha uma estrutura. Sim. Mas a gente tem muita gente ouvindo a gente que às vezes não pode estar presencialmente, mas tem essa possibilidade de te ouvir. E ouvir o desafio que você passou há cerca de 10 anos atrás e ouvir a persistência. Então, tome nota da persistência. Às vezes vê, nossa, a Sara montou o serviço e tudo mais, que coisa. Mas, ouça, foram 20 reuniões, né, que você falou, com aquela diretoria para conseguir, e o financeiro assim, não vai dar certo. E aí, você fez, a gente fala muito com os nossos mentorados, fez um programa quase que um MVP de 3 meses lá, de implementação com dados, conseguiu o resultado, e aí conseguiu que todo mundo ficasse mais tranquilo, assim, e agora, e aí daí foi abrindo outras portas. Exatamente. Coletar dados desse começo foi fundamental, né, assim, foi fundamental, porque aí você mostra, porque aqui no Brasil, assim, lá fora eles falam, quando a gente pergunta, os seus indicadores de qualidade, tem coisas que eles nem coletam mais, porque eles já estão dizendo, isso já está provado, não precisa a gente ficar mostrando. Aqui a gente ainda precisa, né, assim, mostrando, a gente sabe o impacto, mas a gente tem que coletar, então, isso fez toda a diferença, e eu acho também insistir na equipe multimínima, fez toda a diferença. E aí eu acho que é isso que você falou, essa questão da persistência, eu lembrei de um caso muito engraçado. Conta pra gente. E assim, eu ficava, quando eu tava lá nesse hospital no primeiro ano,
eu ficava lá um pouco além, né, do meu tempo, porque a gente estava implementando e tudo. E aí eu ia todo dia na sala da diretoria pedir alguma coisa diferente. Uhum. E aí, porque a gente tava precisando, por exemplo, a gente não tinha uma salinha, assim, daqui. E aí eu ia procurando no hospital um cantinho pra gente conseguir ter um lugar. Eu ia lá todo dia, achei uma sala e tal, a gente pode... Aí ele, tipo assim, como eu ia todos os dias, aí ele falou, tá bom, Sara, então pega essa sala, né? E aí, beleza, mas aí eu não me importava e fazia, e conseguia as coisas, aí pra residência, pra conseguir os residentes da clínica rodarem com a gente, aí começou os residentes da onco rodarem com a gente. Então, aí tudo você tinha que ir, falar, insistir e tal. Eu fui em todas as clínicas que lá tinha cardio, clínica, todos. Fui na reunião de cada um, fazer a apresentação, mostrar. Era muito engraçado que teve uns que falavam assim, mas isso que você tá falando aí, assistente social faz, então, sabe? Eu tive essas... Não conhecem não mesmo. Aí eu falava com uma hora, não, a gente também, assistente social, inclusive, a gente trabalha junto. Aí eu explicava na humildade mesmo, porque é assim, Exatamente. a gente tem que, né? Porque realmente não é um desconhecimento mesmo, né? Aqueles colegas que estavam ali são colegas excelentes de suas especialidades, mas não tinham realmente conhecimento. E com pouco tempo começou a ter fila de espera, foi muito bacana. E aí o diretor, a história engraçada é que o diretor virou para um outro funcionário lá, acho que era de um outro setor, acho que era no setor comercial, não sei o quê. E eu tava entrando na salinha da diretoria e ele falou assim, você tem que ser igual a Sara, ferrinho de dentistas. Aí ela consegue tudo que ela quer, vocês não conseguem nada. Gente, mas eu comecei a rir, eu falei, meu apelido deve ser ferrinho de dentista aqui. Mas, gente, paliativista não tem jeito, a gente tem que ser persistente, resiliente, mas persistente. E é muito pertinente o que você tá falando, porque você falou, né? Saiu da residência já há um tempo e gostava muito da assistência, viu, como muitos de nós, assim, caraca, isso pode mudar a história de pacientes que eram muitas vezes deixados de lado. E aí você tinha um olhar muito para assistência, como você comentou, né? Nem tinha tanto interesse, assim, não conhecia nessa parte de gestão. Mas é o que a gente comenta sempre, que ainda hoje, quem está se formando em cuidado paliativo, os nossos residentes, eu falo, vocês vão atuar em educação, vocês vão, querendo ou não, atuar em gestão, não tem como, então precisa aprender. E aí é muito legal que esse congresso latino-americano, o pessoal até falou, nossa, mas eles estão falando muito de gestão e liderança, não estão falando tanto de, às vezes, alguns outros assuntos. Eu falei, mas é muito necessário, é por isso, porque a gente precisa implementar. Tá saindo o censo, teve o Atlas e tudo, mas ainda tem uma demanda de muitos serviços para serem montados. E aí, em uma das palestras, eles falaram que era assim, a liderança, como que era a frase mesmo? Eu até peguei. O sucesso depende muito da colaboração, muito mais do que simplesmente da expertise ainda, que é mais ou menos isso que você está falando, de colaboração, de lidar nos corredores, de conversa com os gestores, de ficar martelando algumas coisas, de negociação, que são ferramentas que muitas das vezes nós como médicos, principalmente, às vezes os colegas enfermeiros já são mais espertos, mas nós como médicos, às vezes não somos treinados para isso. E para implementar, precisa disso. Negociar isso, uma salinha, negociar a equipe multi, negociar esses fatores. É muito legal isso que você está trazendo. E vir com essa humildade, né? Que você trouxe isso, né? Que às vezes o paliativista tende ouvindo um não, ou ouvindo um olhar já, a gente não precisa de você, de levar isso para si. Pro pessoal. Não é pessoal. Não é pessoal. Isso. Não é pessoal. Muitas das vezes, a maioria das vezes, é de falta de informação. E para falta de informação, a gente faz o quê? Essa educação. E nessa educação, no sentido de troca, de o que eu posso te ajudar. Isso. Né? Isso. Como profissional paliativista. E não de você tem que me aceitar. Porque lá fora já tem um serviço formado de cuidado paliativo, eles já sabem. Isso me traz uma maturidade muito grande. Com certeza. E eu falo que o paliativista, ele tem a curva, né? A gente começa muito assim, nesse ímpeto de vamos, né? E aí, às vezes, a gente pode ser até um pouquinho, né, paliativista, no sentido muito... Ativista, que é importante a gente ter essa energia, mas a gente, né, eu falo que com a curva de aprendizado, a gente vai entendendo que a gente precisa ter muita flexibilidade e entendendo que o nosso papel... E a gente vai conseguir impactar muito mais se a gente tiver essa forma de entrar, de como você falou, como eu posso te ajudar, né? E ter essa compaixão com os colegas que não
não tem acesso, não tem contato, nunca trabalham em equipe. Uma coisa que me impactou muito quando eu fui pra fora era o tanto que lá a equipe multidisciplinar era muito, assim, horizontal e trabalhava junto, e os rounds que eles chamam lá, né? Tinha farmacêutica clínica e opinava e todo mundo, não, bacana. E aí aqui no Brasil a gente não tinha tanto isso, assim, sabe? Em muitos cenários. E aí o cuidado paliativo, ele traz isso, não tem jeito da gente fazer diferente. E aí é muito legal. E muitos profissionais não sabem trabalhar em equipe. Não sabem mesmo, porque não aprendeu, gente. Na faculdade inteira não aprendeu essa questão do trabalho em equipe multidisciplinar. E depois que você aprende, você nunca mais quer trabalhar de outro jeito, né, gente? Porque é muito maravilhoso. Então, as pessoas às vezes têm essa resistência porque desconhecem. Isso. E aí, quando começa a conhecer, e aí o melhor jeito... Aí teve um outro caso na época também que foi engraçado. Que tinha um paciente que estava há mais de 6 meses no hospital e ninguém conseguia deshospitalizar. E a família era considerada difícil, ninguém queria... E era assim, não tinha critério para estar mais no hospital, mas não conseguiam. Estavam com uma equipe de clínica. E aí, eles chamaram a gente pro caso e eles falaram, esse caso aí existe, não tal, é muito difícil, muito complexo. E com 1 semana da gente no caso, a paciente hospitalizou. 1 semana. E aí, a médica da clínica chegou pra mim e falou, Sara, me fala a verdade. Você fez hipnose, né? Não, eu não sabia hipnose. Não sei ainda. Gostaria até de fazer o curso quando tem Henrique Carnosa, mas eu não sei. E aí, é isso. Eu falei, não, a gente fez uma reunião familiar. E aí, na época, reunião familiar era uma coisa... né? Também. A gente fez uma reunião familiar, acolheu, entendeu, fez um plano de cuidado e deshospitalizou. E aí eles ficaram assim, como assim? A gente já tinha tentado com a gestão de leito, não sei o quê. Mas é isso, é algo que parece simples. E aí o melhor exemplo... E que parece intuitivo, né? Uma hipnose, né? E tem uma técnica, né? E aí o melhor... E aí, depois disso, essa equipe de clínica começou a chamar a gente muito. Então, falou, o melhor é você fazer, você mostrar. Porque não adianta você falar, você fala, assim, é importante você fazer o treinamento, educar, as pessoas olham, falam... Teve um outro dia que eu fui numa palestra que um comentário de uma pessoa na mesa que uma amiga minha estava do lado contou, falou, é muito bonito na teoria, mas não funciona na prática. E tudo bem, essa pessoa, na cabeça dela não funciona porque ela nunca viu isso na prática. Exato. Ela nunca viu. Quando vê, fala, opa, peraí, então funciona, né? E aí a coisa dissemina e a coisa acontece. Então eu acho que é isso, a gente ter essa paciência também, porque às vezes o paliativista recém-formado, ele quer, com a fala, convencer. Exato. Né? Ele quer... Que é uma das coisas que a gente fala muito, não é sobre o convencer não quando é você vai cuidar de convencer, alguém, né? Não é. E tem até uma frase, enfim, nesse sentido, né? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exato. E aí, às vezes, você até pode ter convencido. E o resultado consolida. A palavra convence, o exemplo arrasta e o resultado consolida. E o Douglas ontem, numa das palestras de gestão, ele estava falando exatamente isso. Ele estava falando assim, poxa, mas por que às vezes parece que o cuidado paliativo não tem avançado como deveria, né? E às vezes às vezes muita gente está nos ouvindo, o gestor fala, nossa, mas isso que vocês fazem é realmente muito bom. Ele tá até convencido, mas ele não tá implementando, ele não te dá as oportunidades. Então, às vezes, você tem que buscar esses resultados para realmente consolidar. Porque só ficar falando, só fazer o ativismo, em algumas situações, e aí eu acho que esse é um ponto importante, às vezes no setor público, para políticas públicas, esse ativismo é muito importante para fazer os movimentos. Mas no setor suplementar, não é isso que vai funcionar a maior parte das vezes. Eles trabalham com resultados. Tem que mostrar os resultados, você tem que mostrar com os metas. E que são importantes também, Fundamentais. são importantes. Até né? dar um norte, né? E eu acho que talvez muitas das pessoas que estão nos ouvindo, às vezes tem esse desafio de entender que às vezes o que vai funcionar no público, ou com as pessoas leigas, ou com os pacientes, ou com as famílias, não é o que vai funcionar com o seu gestor que está na saúde suplementar. Até entendendo quais são as regras do jogo que ele está envolvido. E você precisa entender a regra do jogo para jogar aquele jogo. Esse eu acho que a sua história mostra muito isso. Sim. Muito bacana. Que legal. E não é por acaso, né, que a oncologia, né, vamos falar hoje e reforçando, né, que cuidado paliativo não é só para o paciente oncológico, mas falando agora sobre oncologia, que é muito do mundo que a gente está inserido, o quanto que a oncologia percebe o impacto e o resultado que o cuidado paliativo traz. Não é por acaso que hoje
A gente tem um congresso maior, né, mundial Uhum. de oncologia, que tem um espaço muito grande para os cuidados paliativos, que é o ASCO, né? Que nós iremos. E eu queria que Sim. você falasse um pouquinho da sua experiência, que você foi no ano passado, e o que você espera desse congresso. E o que é ASCO, né? A gente fala ASCO e talvez vocês não tenham acostumado ainda. Uhum. Conta um pouquinho, Sara, você que já teve presente Sim. lá, e até para os paliativistas expandirem a cabeça em relação a isso, é um ponto importante. Sim. Assim, só contextualizando, né? Então, assim, no ponto que eu parei da minha história, depois eu assumi esse outro serviço que é assim, oncológico, privado. E aí foi um outro desafio para mim, porque aí lá o objetivo era o atendimento ambulatorial. E aí é muito bacana, porque o atendimento ambulatorial no paciente oncológico você consegue fazer de forma precoce, né? Você consegue fazer aquele acompanhamento longitudinal de um paciente. Construir essa história com o paciente, né? De encontrar o paciente com uma boa funcionalidade. Então, muito diferente daquele perfil do hospital, né? Do paciente chegar mais grave já, ou no final da vida. Então, no ambulatório você tem esse outro perfil. E dessa questão de você lidar muito próximo com a equipe de oncologia, com o colega da oncologia, que muitas vezes não teve formação nenhuma também na área e que ele precisa também entender como que você vai ajudá-lo, né? O que você está fazendo ali, qual que é o seu papel. Então, foi muito legal também essa trajetória que eu tive dentro da oncologia, que desde o início a gente começou com ambulatório 2 vezes por semana, ampliou para 3, aí foi ampliando, e aí como a rede cresceu também, falou, não, vamos implementar isso em outros locais, e hoje, no Oncoclínicas, a gente está com 54 equipes de cuidado paliativo nacionalmente. Que legal, cara. Muito Olha, bacana, né? ouçam Com equipe isso. multiprofissional. Que legal. Bacana. Que legal. E assim, aí é outro desafio, porque a gente tem aquela questão, não é igual, a gente não tem a política bonitinha, a gente tem a saúde suplementar que sabe da importância, mas não tem, né, não remunera, e aí a gente tem que pensar em outras formas. E a questão do gestor. Então, aí eu tive essa questão no ambiente privado e felizmente, né, o fundador, ele acreditava, ele tinha essa visão que o cuidado paliativo era essencial. E aí, não foi fácil, porque a gente não é todo mundo dentro da oncologia que tem essa visão. Mas tendo um gestor que apoiava, então eu consegui crescer e mostrar o impacto e a diferença que faz isso na assistência dos pacientes. E aí, é claro, dentro da oncologia, como isso já é muito consolidado também, todas as acreditações valorizam muito. E aí, né, assim, mesmo a saúde suplementar ainda não remunerando de forma adequada, a companhia, a instituição entendeu que é um investimento para a excelência do cuidado e que isso é essencial, isso é fundamental. Igual você tem, né, tem que ter no hospital uma CCIH, igual você tem uma enfermeira de quimioterapia essencial, o cuidado paliativo também é essencial. Né? O Daniel Girardi, que é o head realmente da oncologia lá em Brasília do Sírio, ele comenta, a gente tem um episódio, vale a pena vocês voltarem lá, e ele comenta o quanto que o cuidado, é oncologista, e o quanto que o cuidado paliativo é bom pro job, é bom pro negócio. Sim, e é esse exatamente. entendido. Então, às vezes, vocês estão nos ouvindo, nossa, por onde que a gente começa? É pelo PS, pelo ambulatório, na UTI, pela clínica. Se o seu serviço já tem uma oncologia, talvez aí seja um dos ganchos onde os dados a gente tem maior evidência, que é isso que vai comentar um pouquinho. Então, é uma das formas, né, de se penetrar melhor. Então, é interessante. Exatamente. E aí, eu entrando nesse mundo da oncologia, devagarzinho também eu fui ali dentro, falando, peraí, aqui é uma oportunidade ótima, e acho que pra gente que é paliativista, a gente tem que pensar, a gente precisa permear as áreas que não são, que eu falo assim, né, a gente precisa educar os não convertidos, né? A gente brinca. Chegar nessas pessoas. Né? E aí, na oncologia, houve um nicho ali, assim, fantástico pra gente, opa, vamos, porque a gente tem, assim, muita oportunidade, muita necessidade, os pacientes têm necessidade, mas tinha ali, realmente, muitos profissionais que não tinham conhecimento. Sim. Então, eu fui muito nessa questão educacional científica e o grupo tinha uma parceria com o Harvard,
coincidentemente. E aí, eu aproveitei isso, né, de melhor forma pra gente estabelecer um vínculo Onde você tinha feito o científico. curso. Onde eu tinha feito o curso, que eu já conheci algumas pessoas. Muito bom. E aí, é legal. Aí, eu fui fazer o PSEP, que é o curso mais aprofundado. Olha. Então, foi muito bacana também. E aí, nisso, aí você vai conhecendo. E aí, você vai entrando também no meio da questão da oncologia, entendendo que tem muito espaço para o cuidado paliativo oncológico. E que é um nicho que, assim, que chama, que precisa. Eu falo, é como se fosse, assim, a necessidade gritante, né? E de educação mesmo, em cuidado paliativo oncológico. Então, eu fui conhecendo, e aí eu comecei a participar também da SBOC. Na época, eu já tinha participado fui presidente da Sotamig, né? Que era a Associação Mineira de Cuidado Paliativo por 3 anos. E aí, depois, fui da NCP também. E aí, depois, eu entrei na SBOC, e aí foi muito legal, porque é uma sociedade oncológica, mas tem um comitê de cuidado paliativo. E aí, foi só crescendo. E aí, dentro da minha instituição também, eles tinham uma coisa que chamava um congresso, né? Assim, um congresso grande da oncologia deles, que tinha várias áreas, mas não tinha paliativa. Aí que legal. Eu falei, opa, tá faltando uma coisa aí nesse congresso. E aí eu fui falando, e aí a gente conseguiu colocar uma sala, assim, lógico que começou com uma manhã. E aí, eventualmente, a gente conseguiu um dia inteiro pro cuidado paliativo. E aí, eles reconheceram o cuidado paliativo como... Porque a oncologia, ela é dividida em subespecialidades. Então, cabeça, pescoço, tórax, tudo. E aí, tem os departamentos dentro desses grandes empresas de oncologia. E aí, a gente conseguiu criar a especialidade do cuidado paliativo, a divisão de cuidado paliativo. Aí, a gente fez em 2018, a gente montou, na época, estava com o doutor André Junqueira, que trabalhava em Ribeirão, e o doutor Julião, que é um oncologista que apoiava. A gente, né, construiu, assim, um programa nacional. E aí, a gente padronizou o programa nacional, e aí foi crescendo. Então, assim, a gente começou, era 5 clínicas com equipes. E hoje já tá com 54, né? E aí, o que aconteceu? Aí, quando tinha sempre, na oncologia, a ASCO, para quem não conhece, é o maior congresso de oncologia do mundo. Tem também o europeu, que é enorme, mas a ASCO é maior, né? É onde apresenta todos os assim, grandes estudos divisores de águas na oncologia, tudo que tem de diferente, tudo que tem melhor evidência, todos os trabalhos. Então, a ASCO é um grande congresso, muito respeitado, é anual, impressionante, mas na oncologia é tanta coisa nova, é tanto conhecimento, né? Isso é muito bacana, e a ASCO, ela tem essa função global, sabe? Eles têm essa consciência global, isso é muito bacana. Então, né, vem gente do mundo inteiro, é um congresso gigante. E aí, sempre aqui no Brasil, tem pós-ASCO, que assim, tudo que aconteceu na ASCO, a gente, né, faz o pós-ASCO aqui, e aí sempre tinha todas as especialidades. E aí eu comecei também a filtrar. Falei, gente, vamos fazer um pós-ASCO de paliativo. Ah, mas será que tem? Tem coisa. E aí eu fui descobrindo que a ASCO tinha várias sessões, porque lá fora realmente o cuidado paliativo é muito mais consolidado, né? E aí eu fui vendo, falei, gente, tem muita coisa interessante, vamos fazer. E aí, o que era legal? Porque no pós-ASCO, todos os oncologistas iam assistir. E aí você aproveitava, né, e fazia ali a educação do cuidado paliativo. E isso, com o tempo, refletia no maior número de encaminhamentos, no maior reconhecimento, na questão das pessoas olharem e reconhecerem como uma outra subespecialidade, como todas, né, que estavam ali, e que é ainda uma subespecialidade horizontal, igual a radioterapia, que permeia tudo. Aí eles começaram a incluir nos tumor boards, né, o cuidado paliativo nos tumor boards, e aí você vai... Então, isso é muito importante. Eu acho que aí você vai vendo a diferença que isso causa. Não só para o paciente, porque aí o oncologista começa a encaminhar mais precoce ainda. Né? Eu estava contando aqui para vocês antes que hoje em dia eu tenho pacientes que a gente acompanha há 5 anos. Por quê? Hoje em dia, gente, metástase de câncer de mama, de câncer de próstata, vive muitos anos. E que bom que pode contar com uma equipe de suporte, de cuidado paliativo, que vai estar ali em todas as trajetórias, né? Eu brinco naquela metáfora da Camila Zimmermann, que ela fala que o cuidado paliativo é o guarda-chuva. Eu falo, é o guarda-chuva, mas também é o guarda-sol. Porque até nos momentos bons, a gente tem muito a fazer pelo paciente. A gente consegue fazer muita coisa nos momentos bons e nos momentos difíceis, né? Então, a gente consegue fazer isso. E aí, na ASCO, eu fiquei encantada, porque eu fui vendo que tem várias coisas voltadas para o cuidado paliativo. E aí, eu me aventurei a mandar um
projeto que tem lá uma coisa global de educação. Mandei um projeto que lá eles têm vários awards, essas coisas, colocando que eu gostaria de fazer um treinamento em parceria com a ASCO, voltado para quem trabalha com oncologia, né? E aí, a princípio, seria, assim, para médico e enfermeiro, porque a equipe multi, a gente aceita muito mais educação e cuidado paliativo. Uhum. Vamos falar a verdade. Aceita muito mais receptiva lá. Nos treinamentos que eu sempre fiz, a equipe multi lotava a sala, né? Maravilhoso. E os médicos, né, vai de vez em quando aparece. E aí eu falei, não, eu quero fazer um negócio bacana, que o médico, assim, um oncologista vai valorizar, queira participar e que seja bacana. E eu mandei, e aí foi aceito. Olha. E aí eu fiz o primeiro, é um curso que eles fazem no mundo inteiro. Quem coordena é nada mais do que Frank Ferris. Gente, ele é muito maravilhoso. E aí, eles têm esse programa global. Tem na Índia, na Malásia. Eles fazem essa educação, que às vezes é híbrido, às vezes é coisa... Mas assim, com roleplay, tudo. É muito bacana. E aí, aí a gente fez o primeiro APEC Brasil, que é um curso, né? Tem esse nome, que é Educação em Cuidado Paliativo, né? Para Oncologia Global, em parceria com a ASCO. E aí, gente, só de ter o nome ASCO, né? Os oncologistas, opa! Eu quero e aí, isso. Aí a gente fez parceria com a SBOC, né? E aí a gente fez um APEC Brasil 2024, que foi maravilhoso, foi muito bacana. Muitos, né, profissionais participaram. Aí a gente abriu para enfermeiros e médicos. Era para não paliativista, mas teve alguns paliativistas também. Eu quero fazer e tal. E foi muito bacana. E aí eu conheci mais ainda o pessoal da ASCO, né? Porque a gente tem várias reuniões para montar e tudo. E aí eu fui na ASCO em 2024. E coincidentemente, gente, a ASCO de 2024 foi, assim, maravilhosa para os cuidados paliativos. Foi na plenária, foi né? Na plenária. Conta um pouquinho desse gente, divisor de água, né? Todo mundo voltou falando. Foi uma coisa de arrepiar. Vocês imaginam 40 mil pessoas, gente. Acho que é 40 mil pessoas numa plenária. Entendeu? Só pra galera ter dimensão, a gente tá no Latino-Americano de Cuidados Paliativos aqui no Brasil, 2.600 pessoas. A gente tá falando de 40 mil pessoas. Você vê, médicos, oncologistas e tudo, e aquela plenária lotada, aquele congresso gigante. E aí, primeiro, que abriu o congresso, a presidente falando sobre cuidado paliativo. Aí eu fiquei assim, não acredito. É verdade. Isso é verdade, gente. E aí foi maravilhoso. E aí na plenária teve aquele estudo maravilhoso da telemedicina, né? Do pessoal lá do MJ, que assim, é lindo o estudo mesmo. Falando, mostrando impacto, mostrando... E aí o pessoal ovacionou, sabe? Gente, foi muito bacana. E aí nesse ano, teve muita sessão de cuidado paliativo. Eu não sabia nenhum, sabe? E aí, por eu ter feito o APEC com o Frank Ferris, ele me convidou para ser facilitadora, instrutora de um curso que chama a IDEA, que é um prêmio que eles dão para jovens oncologistas do mundo inteiro. E sobre liderança, sobre soft skills, sobre skills de gestão, de comunicação. E é maravilhoso esse prêmio do IDEA, é muito bacana. E aí, eram mais de, assim, são geralmente 30, 40 oncologistas e também tem vaga para paliativistas, então você sabe, né? Ano passado foi a nossa querida Cecília Emmerich, que ganhou a IDEA, então temos muitas coisas interessantes. E aí, eu participei como instrutora, e é isso que eles falavam para essas pessoas do mundo inteiro, tinha gente de tudo quanto é lugar, África, de tudo quanto é lugar, e eles estavam capacitando aquele médico com capacidades de gestão, de liderança, de comunicação. E eu não me esqueço, assim, e o Frank, né, gente, ele é muito maravilhoso, e ele treinava os meninos fazerem um pitch elevator, sabe? E aí a gente tinha que fazer, aí a gente fazia roleplay, aí a gente tinha que fazer o papel do gestor chato, do gestor que não quer saber, né? E aí, muito interessante. Aí são 2 dias de workshop, só dessas skills. E aí, depois, todos esses alunos que foram contemplados com a IDEA continuavam, recebiam os prêmios, assistiam a ASCO todo. Então, eu participei do IDEA, participei da ASCO. E na ASCO, você tem comitês
de cuidado paliativo, então a gente teve reuniões, e aí lá eu encontrei, né, com o Temel, aí eu tietei todo mundo, Claro. e a Jenny Tebron, que eu já conhecia, ela foi contemplada no ano que eu fui com o prêmio do, né, Walter Foundation Art, que é um prêmio para paliativistas na ASCO, então é muito bacana. E aí a gente teve, então foi um momento muito inesquecível, e eu falo, e eu acho que, assim, se você sentir que esse trabalho que a gente está fazendo, né, assim, que a gente acha que é pouco, quando a gente vê o grau, onde pode chegar. E eu sinto que na SBLC a gente está conquistando isso também. Que na SBLC a gente começou tímido, né? Do Tucuponeiro, as pessoas que começaram com cuidado paliativo lá. E hoje em dia a gente já tem um comitê robusto. A gente tem um dia de cuidado paliativo também. A gente tem agora inserção na sessão de tumor boards também, que não tinha. Então, assim, cada ano a gente vai, sabe, ganhando mais espaço. Deixou colocar o pé e agora já vai entrando. Isso aí a gente vai. Muito então, bom. eu acho que isso faz toda a diferença. Total. Faz toda a diferença. E assim, você falou muitas coisas legais, mas uma coisa, aproveitando essa questão da liderança, e uma coisa que a gente fala muito com os nossos alunos é o seguinte, você falou uma questão de pitch. Né, desse treinamento do pitch. Talvez quem tá nos ouvindo nunca ouviu falar de pitch. E a gente tá, por exemplo, com os nossos residentes, a gente tá muito acostumado a fazer roleplay. Lá na pós, acostumado a fazer roleplay de comunicação com a família, de reunião. Mas a gente não é treinado a fazer um roleplay com o gestor. E aí todo mundo vem, mas como que eu vou levar? O que eu vou levar? Então, para pensar que a comunicação, ela é uma comunicação que a gente usa com os nossos pacientes, mas a gente também precisa usar com o nosso gestor. Com o nosso colega. Com o nosso colega, com todo mundo. E aí, o pitch é uma ferramenta que você geralmente passa a sua ideia e vende a sua ideia ali na ideia de 1 minuto, né? Bem rápido. E você pode treinar. Então, a gente já fez isso com alguns dos nossos mentorados, que ia levar uma proposta, bateu na porta, conseguiu uma reunião com o gestor, e aí, nossa, vou levar os slides. E é legal, que aí começa, nossa, mas cuidado paliativo é maravilhoso. Aí, opa! Você precisa saber falar a linguagem. Então, você tem que treinar. E é legal ouvir que num congresso médico, da importância e da relevância da ASCO, eles têm um olhar para isso. Totalmente. Porque entende que é política. Quando a gente está no latino-americano, que tá falando, né? Foi legal um colega, mas só tá falando muito de liderança. Mas é porque isso é necessário. Isso é importante. E talvez para a gente conseguir fazer a assistência, a gente precisa primeiro conseguir fazer a gestão. Conseguir fazer essa liderança. Então é muito legal quando você traz isso, e quanto que é importante nós paliativistas, e eu me incluo nisso, acessar esse local. Que é uma coisa que a gente fala, né? Eu e a Su já tem falado já há um tempão, da importância de estar num ambiente como a ASCO, de estar nesse ambiente com a oncologia, que é um caminho importante, e como que isso tem que ser horizontal. Você falou da radioterapia, como que isso é horizontal junto com a oncologia? Isso. E por que não o cuidado paliativo também está nessa forma horizontal? Isso é muito importante, né? Muito bom. E o quanto que isso está sendo construído. Né? As coisas não acontecem assim, de uma hora para outra. Exatamente. Né? A gente tem que ter paciência, né? A gente, como a gente tem clínicas de diversos tamanhos no Brasil todo, é muito interessante, porque a gente já tem clínicas enormes, consolidadas, com a equipe, né? Igual eu tô falando, na clínica hoje que eu trabalho, a gente tem cuidado paliativo todos os dias da semana. Ambulatório todos os dias da semana, lotado e tudo. E tem clínica que a gente tem que é pequenininha, menor, tá começando, e aí eles vem com aqueles desafios do começo, e aí eles olham pra grande, mas a gente queria estar assim, calma. A gente tem que ter não tá dando certo, né? Porque se você faz igual, né? Eu falei, não, calma, mas aí vamos nas estratégias, né? E é legal, porque como a gente também troca ideia com todos os lugares, né? A gente tem, de tempos em tempos, a gente tem encontros nacionais, e aí uma dá dica pra outra, uma pequena troca ideia com a outra, vê que os desafios são o mesmo, e a gente fala, não, a gente passou por isso, e quando a gente teve isso, a gente fez assim, ótimo, vamos fazer também. E é muito legal essa troca. E na ASCO eles têm muito isso, eles têm essa comunidade também de cuidado paliativo, que eles têm reuniões, assim, seriadas online, no mundo todo, né?
com equipes de cuidado paliativo, e você vê, as dificuldades são as mesmas, gente, a mesma, o mundo todo. Você vai ver um lugar lá, assim, um lugar que você fala assim, não, esse aí não tem dificuldade. Tem, né? Países europeus, às vezes, né? Eu lembro que eu tinha esses encontros, uma colega da Romênia, e ela tinha as mesmas dificuldades que a gente tinha aqui no Brasil, e aí ela fala, não, mas aí eu fiz isso, não, legal. E aí você troca ideia, e aí você volta cheio de ideias e fala, vamos implementar. E é lógico que você abrasileira um pouco as ideias, né? Que eu acho que isso é muito importante. Coloca dentro da nossa cultura, exatamente. Né? Não dá pra gente incorporar, né, assim, protocolos de forma ipsilitris, né? A gente até teve a aula do Mark ontem no congresso que falou muito disso, muito bacana. Total. E eu acho que é isso mesmo, a gente vai adaptando. Mas é legal, porque quando a gente vê esses outros países, né, outros países da América Latina, igual a gente tá vendo aqui, que tem experiências muito semelhantes, dificuldades semelhantes, e a gente vê que eles conseguem superando e com estratégias que a gente não tinha pensado. Então, acho que essa colaboração mundial é essencial. Que antes a gente não tinha oportunidade, porque a gente não tinha, né, a internet. Essa conexão. Hoje em dia, a gente faz videoconferência, a gente, né? E é muito simples, e a gente vai trocando essa ideia. E tem essa questão, o ID, eles fazem mentores internacionais. Então é muito legal. E essa ideia de mentoria também no nosso grupo a gente tem. Porque você é uma pessoa que às vezes nem precisa ser da sua área específica, mas que já passou as dificuldades na carreira e né, em tudo, e que vai te dar ali algumas, assim, direcionamentos. E é claro, você vai fazer o seu caminho, ninguém vai copiar caminho, mas vai falar, opa, esse caminho é interessante, essa ideia é boa, vamos lá, de acordo com o perfil da pessoa, né? Então, assim, eu acho que a questão da mentoria, e eu falo que o paliativista, ele tem obrigação ética e moral não só de treinar, mas de mentorar. A gente precisa, né? A gente tem uma carência de formação e isso faz toda a diferença. Eu não vou falar nomes, mas, por exemplo, no meu inicinho de carreira, quando eu tava lá naquela dúvida ainda, eu fui perguntar para um paliativista na época que já tava um pouquinho mais para frente, e um paliativista específico me falou assim, não, muito difícil, não mexe com isso não. Ele falou desse jeito, muito difícil, complicado, nossa... Assim, ele não tava com intenção ruim, porque ele tava enfrentando tantas dificuldades para fazer naquela época, que ele, tipo assim, não, tadinha, ela vai sofrer, né, no sentido... Ele tá assim, não, faz outra coisa que você vai ficar mais tranquila, o contemplativo é muito difícil ainda fazer, que no Brasil não tem... E aí foi um banho de água fria pra mim, que tava ali naquela coisa, mas felizmente eu tive outras pessoas, né, que falou, não, calma, se você gosta, vai e tal. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado nisso, quando a gente vai... Porque é uma frase, às vezes, que você fala pra uma pessoa que tá ali começando, que você fala, opa... Passou a rasteira. Desestabiliza, né? Então, eu acho que essa questão de mentorar, a IASCO tem muito isso, e essas iniciativas, igual aqui na América Latina também, de apoio mútuo, eu acho que é essencial. E aí, você falou isso, e eu volto na frase, né, de liderança, né? O sucesso depende da colaboração, muito mais, às vezes, do que só da expertise. E aí, você trouxe um ponto. De uma colaboração de qualidade. Porque, às vezes, situações como essa, o colega, às vezes, fez uma co-transferência de sofrimento dele para você e quase, se você não tivesse a sua persistência, lembramos do Tome Nota, 20 reuniões. A gente tá vendo 54 equipes, imagino quantos paliativistas. Você tem uma noção aí que tá em hoje? A gente tá com a equipe hoje, assim, em torno de 180, mas isso com a equipe multi, Sim, tá? não, mas... De médicos, eu acho que a gente tem aí mais ou menos uns 40, por aí. Porque tem equipes, tem clínicas que são, né, o mesmo médico que vai, mas é mais ou menos nesse número. E eu falo para trazer os números para comparar com as 20 reuniões. As 20... Não, eu volto, a persistência. Porque é isso, é persistência. E aí, te ouvindo, me lembra muito da Su. E da mentoria, como que é importante. Porque a gente fala, né, no episódio, o Bru... Conhece o Bru, né? O Brueira é o tio Bru, nosso amigo Bru, que tá aí no congresso. Inclusive, a gente tem que bater um papinho com ele hoje. Foi ele que, numa mentoria, quando a Su teve lá com ele no Evidência durante a residência, que virou pra Su e aí ela falou, nossa, que maravilha, bebeu dessa fonte como você bebeu. Como que eu faço lá no Brasil? Não tinha residência. Foi a primeira residência no HC, de cuidados paliativos. Ele falou, vai lá e faz.
Então cria. Então cria. Às vezes é aquela frase Por exemplo. mesmo, né? De alguém que é uma referência sua, mas não Isso. tem. Então não dá pra fazer. Não, se você quer, Tem jeito. então tem você como. cria. Isso mesmo. Isso é muito legal, né? Você E o- coloca no outro uma possibilidade dele poder construir algo que ele acredita. Isso é muito legal. Exato. E esse é o papel do mentor. Sim. De manter essa chama aquecida. Isso. E o quanto que você ter bebido dessa fonte lá de Harvard, o quanto a Su ter bebido dessa fonte lá do MD Anderson, manteve acesa a fonte, a sede dentro de vocês de que é possível. Independente da quantidade de nãos que vocês tomaram quando foram montar o serviço, Sim. onde foi de realidades, seja em BH, seja em Brasília, de Isso. cara, é possível. Sim. E aí, a gente tá aqui falando pra você, independentemente da cidade onde você tá, do gestor que você já tomou 3 nãos, lembra dos 20 nãos, Nossa. de persistir. E a gente tá aqui pra ser, né, como o tio Bru foi, como em Harvard foi, essa fonte de você manter e saber que é possível, que existem serviços gigantescos, já muito bem estruturados e ainda em crescimento e que você pode montar, implementar e continuar. Mas você precisa de uma adequada orientação e de estar bebendo na fonte. E aí, congressos como o que a gente tá, Nossa, é uma são grande isso. oportunidade. Sim, com certeza. E aí eu até tava conversando com alguns residentes, algumas pessoas estavam falando, nossa, como que tá o congresso? Falei, nossa, as palestras estão muito interessantes. Mas pra mim, o congresso se faz muito ali nos corredores também. Sim. Ontem, a gente saindo da plenária, a É. gente entra, nossa, Sara, batendo papo. E olha o tanto de informação que a gente troca e permite que, poxa, continue crescendo o serviço. Isso é muito legal, né? Ju? Gente, o principal objetivo, inclusive, desse podcast é isso, das pessoas poderem se inspirar Uhum. nessas histórias, né? De transformação mesmo, né? E de transformação e de impacto, assim, institucional. Então, Sim. muito legal. E é interessante, assim, também que às vezes quando a gente vê essas pessoas que são inspirações, a gente acha que são inacessíveis. Mas, gente, paliativistas são legais. Muito diferente. Boa. Assim, é de verdade. Então, eu acho assim, né? É igual a própria Ana Cláudia, né? Quando eu era, assim, tava começando com o aplicativo, eu falava, nossa, e tal. Gente, aí eu conheci ela assim, nossa, ela o maior prazer de ensinar aquela pessoa que gosta de transmitir conhecimento, né? O Brueira, o David Hu, a gente trouxe ele para o Congresso da SBLC. Gente, uma simpatia em pessoa. A Camila Zimmermann, eu encontrei ela no Europeu. Você tem que ver, ela ficou... Ela, tipo assim, quase pegou minha mão, porque eu fui perguntando umas coisas pra ela, ela foi me explicando. Aí a gente foi pro coquetel. Eu tô assim, gente, eu tô conversando com a Camila Zimmermann. Mas assim, são pessoas que o paliativista, ele é mais acolhedor, eu acho, assim, naturalmente, porque né, sabe, a gente tá fazendo uma coisa que a gente acredita muito, que a gente... E não são inacessíveis, são pessoas, né, que você, às vezes, manda... O Frank Ferris mesmo, ele ama mentorar, gente, ele mentora pessoas do mundo inteiro, ele sabe falar espanhol, portunhol, tudo igual o Brueira, né? E tudo, ele faz... E aí, gente, ele faz trabalho voluntário no mundo inteiro. Ele dá aula, Malásia e Filipinas, de madrugada. Ele chama a gente, depois que a gente entra nessa comunidade, você vira um professor voluntário também. E aí ele chama, Sara, você pode participar, o curso? Entrada meia-noite. Por quê? Tá no outro. Gente, é legal demais. E aí eu participei de alguns assim, e aí você troca ideia com um aluno lá do outro lado do mundo que tem a mesma dificuldade que você teve aqui. Você fala, gente, incrível isso. Então, assim, eu acho que pra quem tá começando também pensar nisso, se você tem alguma inspiração, né, primeiro que a gente, né, tá super disponível, a gente gosta. Eu falo que quando eu montei a residência lá, assim, o que mais me brilhava os olhos era ver aquele residente novo chegando, ele cheio de sedento e no finalizando um paliativista, né? É tanto orgulho, é tão bom a gente compartilhar conhecimento. Você lembrava dessa Sara, né? Daquela Sara lá de trás, né? E aí você fala assim, gente, e assim, como eu tive muitas oportunidades e muitos excelentes mentores, as pessoas que chegam, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. E eu vejo que isso é assim, difundido no sentido assim, as pessoas da nossa área, nós somos abertos porque a gente quer isso, a gente quer trazer pessoas boas que querem, que são, né, que estão com essa sede de conhecimento. Então, eu acho que isso também, né? Se você não tem ainda, você é lá do interior, mentorado, a gente tem vídeo, né? Outro dia eu dei uma mentoria para uma paliativista lá do Amazonas. Que ela me procurou e falou, Sara, e tal, eu tô começando. Eu falei, não, vamos marcar. A gente marca 15 minutinhos, 30 minutinhos, uma vez por semana. A gente vai conversando. E às vezes é uma coisa
simples. Ela já tinha conhecimento, ela já tava... Sim. Mas ela queria, assim, só mais, né, um direcionamento. Então, eu acho que é isso também. Não tenham essa questão de a timidez Sim. de, às vezes, perguntar e pedir e procurar mesmo. Acho que isso também faz diferença. Eu podia ficar a manhã toda batendo papo aqui. Impressionante, Mas Muito bom. nosso horário já tá chegando ao fim. Nossa, eu nem contei a parte da capelania. Ih, O outro episódio. vai O precisar. outro episódio. Sem sombra de dúvida. Nós fomos... Maravilha. Eu falei pra Só pra Mineira. comentar, né? Até pra Mineira nossa conta audiência. caos. A Sara tava assim, tá, mas de qual temática a gente vai falar? Não, eu falei, Sara, aqui vai no flow. É um bate-papo, não é fechado em um assunto que é exatamente sobre isso, de falar. Olha o compartilhamento, que legal. E aí, Sara, eu queria lhe perguntar, assim, a gente sempre também tem um quadro de uma indicação de um livro, de um filme, né, Su? Isso. De algo que você gostaria de deixar para nossa audiência, alguma coisa que vem à sua cabeça, tem algum? Gente, assim, tem vários, né? Tem muitos filmes bons, impactantes, mas tem um que eu assisti recente, que eu fui despretensiosamente no cinema. Foi até uma coisa engraçada, porque eu tava saindo de um congresso, e aí, feliz, porque era um congresso puramente... Era um simpósio, assim, de oncologia mamária. E aí, teve uma aula que não foi no final, foi na primeira mesa do paliativo, que eu fiquei lá, ai, que ótimo. E aí, eu saí de lá, e aí eu tive uma intercorrência do trânsito, porque minha casa, para eu chegar, teve uma árvore que caiu nessas chuvas, uma árvore que caiu e fechou a estrada. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar uma enrolada aqui. E aí eu fui no cinema, gente. Tinha muito tempo que eu não ia no cinema, porque minhas meninas são pequenas. E aí eu assisti um filme que eu tava, assim, sem nenhuma expectativa, que foi, tava concorrendo ao Oscar, que é o Hamnet. Gente, é um filme que você só assiste. Que legal. Assim, ele fala sobre maternidade, ele fala sobre luto, ele fala sobre ressignificar o luto, sobre arte. Assim, pro paliativista é um terreno, assim, sabe? Da gente refletir, explorar, mas assim, acho que não tem uma pessoa que não seja impactada desse filme. É um filme profundo, lindo, assim, os cenários, tudo. E a mensagem do filme, essa questão do luto, é abordada de uma forma muito diferente de outros filmes que eu já vi, entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, tem muitos outros, mas recentemente o Hamnet me impactou, assim, bem profundamente. Já é a segunda indicação que a gente recebe no podcast. É? Dele, tá bombando, Tá gente, tem vendo? que assistir. Vocês têm que ver, vocês já viram? Não vi, mas já tá gente, agora prioridade. Vale a pena, vale Perfeito. a pena. Não caiu uma árvore pra poder eu ter uma oportunidade Não, dessa. Aí não, também essa foi, gente, né? juro que foi muito bom. E assim, principalmente para a pessoa que está implementando o serviço lá no seu lugar, com tantos desafios, qual mensagem que você quer deixar para essa pessoa? 2 mensagens. Não desista. 20 Não reuniões, não lembre, desista. tome nota. E faça parcerias com pessoas que, às vezes são pessoas que nem têm formação, né? Mas que querem, que estão buscando. Porque eu falo assim, né? Você está numa instituição, você está começando. Quando eu comecei, eu achei, na época, uma enfermeira que está comigo até hoje, a grávida, que ela tinha formação em dor, amava os cuidados paliativos, e aí eu falei, peraí, vai cá, vamos... Então, faça alianças com pessoas que têm o mesmo propósito, que eu acho que isso faz tudo. E, claro, e é isso, também busque aliados em outras esferas, no sentido, não, com uma pessoa mais aberta. Eu acho que isso, assim, ter aliados faz muita diferença. E se juntar a pessoas que têm o mesmo objetivo para te dar energia. Porque, às vezes, se você tá sozinho, fica ali... Sozinho, às vezes você pode ter aqueles momentos de desânimo, faz parte, mas aí o outro colega, não, vamos lá, né? Então aí você tem esse apoio. Então acho que isso é muito importante. E tenha persistência. E caso esteja muito difícil, procure, né? Inspirações, mentores, que eu acho que e não precisa ser na sua área. Às vezes você tá no interior, que você vê um médico ou um gestor que você tem como referência, que às vezes não é da área de cuidado paliativo, mas ele vai ter coisas boas para te ensinar, de outras skills aí que vão fazer toda a diferença para você implementar. Então,
eu acho que é isso a mensagem. Sensacional. Nossa, esse encontro. putz. E aí, só pra... Você falou, né? Mandei mensagem, tudo. Onde as pessoas podem te encontrar na rede social? Ou na rede social, ou no e-mail? Que as pessoas... A nossa audiência pode te encontrar. Bom, eu tenho um Instagram profissional que tá escrito Doutora Sarananda, tudo junto. Não alimento ele, assim, com essa frequência toda, mas é um canal que, né, consegue ali trocar uma ideia, conversar e tudo. E, basicamente é isso. Tem um LinkedIn também, mas também não alimento tanto. Então, acho que o Instagram é um canal bom. E eu queria só, né, a Célia me falou dessa questão da mensagem. Eu acho que Guimarães Rosa, né, eu sou mineira, ele também é mineiro. Ele era médico, escritor. Eu acho que se você tiver sem inspiração, leia Guimarães Rosa, porque ele tem aquelas frases que te mobilizam a fazer diferente, né? Então, ele fala que o importante é a travessia, né? Às vezes você fica muito focado, acho que também isso, no ponto de chegada, tipo, nossa, mas eu quero estar ali onde que o meu colega tá, já com o serviço estruturado. Não, foca na travessia. A travessia é o mais importante, né? O aprendizado, o desenvolvimento. E curta a travessia. Eu acho que isso é importante. E a vida, ele fala, requer coragem, né? A gente tá aqui nessa vida, a gente precisa ter coragem. Então, eu acho que leia Guimarães Rosa também. Muito bom. Minha outra indicação aí. Muito bom, querida. Perfeito. Cara, não teve o queijo. Já ficou na mão aí o queijo. Mas teve o cafezinho. Mas teve um cafezinho e teve uma conversa boa de prosa. Muita Essa é conexão, mineira muito mesmo. Sara, muito gente. obrigado. Foi maravilhoso estar com você aqui, trocar essas Obrigada. ideias. Eu tenho certeza que vocês amaram. Eu, sempre uma honra estar com você aqui do meu lado, Su. Ai, muito uma bom, honra. né? Muito obrigado mesmo por toda a generosidade, viu? Obrigada, Você é Su. uma pessoa muito generosa. Eu falei que eu sou fã, não é mentira, viu, gente? Quando eu tava procurando referências pra quem tinha feito residência na época, eu conheci o Pedro, você lembra? Sim. E aí o Pedro me falou, a primeira residente fez Suelen, e eu falei, nossa, que legal! Então, assim, desde essa época, Suelen, né, assim, por isso que é muito, assim, muito significativo pra mim estar aqui com você, viu? Pra mim também, viu? Nossa, quanta generosidade, né? Imagina pra mim, E é tão lindo a gente ver, né, essa pessoa com essa essência, assim, né? Fazendo tudo isso, que coisa linda, viu? Parabéns, muito lindo. Gente, então com esse recado de coragem, 20 reuniões ainda é pouco, vamos lá. Gente, se vocês são algum dos perdidos que ainda não curtiram, que ainda não se inscreveram, deixem um comentário aqui pra gente, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso a gente responder, a Sara responder. Mandem, compartilhem esse episódio com quem vocês acharem que é importante. Voltem em outros episódios que a gente fala sobre gestão, sobre isso de persistência, do Daniel, o do Rodrigo, vários e vários episódios para vocês se encherem dessa força e continuarem na persistência. Porque a gente reconhece que é muito desafiador. Sim. Mas paliativista é persistente. Então, uma grata oportunidade de estar aqui com vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.